Essa semana, 2 plataformas digitais mudaram seus termos de uso e atualizaram suas políticas. O Discord prometeu mais transparência e facilidade para o usuário de contestar medidas adotadas por força de lei. Lei, no caso, a Lei de Serviços Digitais da União Europeia. Já a Meta, que é dona do Facebook, do Instagram e Threads, publicou um comunicado sobre o trabalho que ela pretende executar para proteger as eleições municipais no Brasil. Será que isso vai acontecer mesmo? Hoje estamos, eu e minha colega Liz Nóbrega. Bem-vindos e bem-vindas. Liz, eu acho que você podia começar contando sobre o que você descobriu aí, sobre essa atualização do Discord. Oi, Ana. Oi, pessoal que está nos ouvindo, nos vendo também pelo YouTube. Nessa semana, o Discord disse que a partir do dia 15 de abril, esses termos de uso, políticas de privacidade, diretrizes da comunidade vão mudar, vão se atualizar. Muito disso, eles mesmos disseram no comunicado, mas a gente consegue ver pelas mudanças que eles colocaram, que vem por força da Lei de Serviços Digitais, como você bem comentou. O DSA, ele entrou em vigor nesse ano para todas as plataformas. A gente lembra que é uma legislação que, por envolver aí 27 países, né, do bloco econômico europeu e também tentar regular diversas plataformas, ela foi sendo colocada em prática, em vigor, por partes, né, por medidas. Mas agora já está valendo as medidas para todas as plataformas, sejam elas as maiores, sejam elas as menores, como, por exemplo, o Discord. E aí, o DSA, ele vai trazer algumas questões que foram incorporadas aí pelo Discord. Algumas delas, principalmente em relação à transparência dos termos de uso. Ou seja, algo que deveria ser até um pouco mais básico, mas agora as plataformas elas precisam colocar seus termos de uso em uma linguagem clara e de fácil compreensão, para que nós, usuários, a gente possa saber de uma forma muito inteligível, assim, o que a gente pode ou não fazer na plataforma e se a gente fizer algo de errado, o que pode acontecer com a nossa conta, né? Ela pode ser removida ou ela pode ser banida, enfim, o que pode acontecer e quais são os meios de contestação do usuário em relação a isso. Então, essas questões foram mais esclarecidas, digamos assim, nos termos de uso, nas diretrizes do Discord, que é a grande novidade que eles lançaram. Também houve algumas questões em relação às condutas que podem ou não, eles mudaram um pouco as diretrizes, por exemplo, sobre assédio, sobre doxing, enfim, elencaram aí de uma forma mais clara para que o usuário ele possa entender até de uma forma mais separada o que é cada coisa e qual conduta se encaixaria no quê. E também uma política de privacidade foi adotada, porque agora existe mais contexto para que os usuários entendam o que está sendo feito com os seus dados e como eles podem, né, mudar isso, gerenciar a sua privacidade nas plataformas. É uma medida importante, né, mas é um pouco, digamos assim, um básico que a gente espera nas plataformas, só que, o que chama muita atenção é que ela vem por força de lei do DSA. E enquanto a gente não tem uma regulação aqui no Brasil, a gente fica um pouco à mercê da boa vontade das plataformas de quando elas forem atualizar os seus serviços por causa do DSA na União Europeia, isso também, digamos assim, respingue em nós, usuários brasileiros ou do sul global, que não tem essa necessária obrigação, mas que termina que a gente também ganha quando isso acontece. Apenas perfeita. Liz, não seria premissa básica assim, de direito do consumidor você ter política inteligível, clara, transparente, né? Enfim, para qualquer empresa a relação de consumidor, isso seria, né, a premissa básica. Eu queria só chamar a atenção para um ponto que o Discord é aquela rede muito usada por adolescentes, por jovens, né, para jogos. E além disso, ela também é uma plataforma que constantemente está na mídia aí sendo questionada por conteúdo danoso para esse público, né? Para esse público infantil, adolescente, jovem, e há comprovações até de venda de imagens e vídeos de abuso sexual infantil. Tem um levantamento da SaferNet, feito no final de 2023, que aponta o crescimento da venda de pacotes de imagens, que em muitos casos são imagens autogeradas por adolescentes e vendidas na forma de pacotes em aplicativos de troca de mensagens, como o Discord e o Telegram, porque dentro do Discord também tem esse chat, né? Também tem essa troca de mensagens. E o Discord também foi citado nas investigações de ataques às escolas.
né? Na época, eles informaram ter removido contas que incitavam a violência, enfim. Eles vieram bem prontamente, assim, atendendo as autoridades. A gente não sabe, né, não tem ideia se na completude, né, se realmente esse conteúdo foi eliminado, se a plataforma está agindo da maneira mais correta e adequada. Eu vou puxar aqui agora sobre a atualização da Meta, as ações que a empresa publicou no seu blog essa semana são as ações prometidas para proteger as nossas eleições municipais de outubro. A empresa disse nesse comunicado que vai colaborar com as autoridades brasileiras e vai manter as parcerias para checagem de fatos, tal como ela fez em 2022 e que a gente viu que não surtiu tanto efeito assim. Também reiterou o plano de rotular as imagens feitas a partir de inteligência artificial nas postagens das suas redes. Os vídeos, por enquanto, estão de fora dessa regra, mas a gente tem dúvida se essa regra anunciada para o mundo todo, para as eleições globais, se ela vai estar valendo para outubro. Então, eu entrei em contato com a assessoria e a gente não tem dados regionais, a gente não tem certeza que isso vai estar valendo para as eleições de outubro, e num tema super sensível, delicado, que é o uso da inteligência artificial, que a gente sabe que está amedrontando todo mundo, né, e ameaçando essa integridade mesmo da informação durante a campanha. Sobre o combate à informação específico, a Meta informou que vem removendo sistematicamente perfis e conteúdos antidemocráticos, com incitação à violência, com informação distorcida, mas a gente também, mais uma vez, não tem ideia de que universo que essa plataforma está falando, porque faltam muitos dados, o ambiente ainda é muito opaco, tanto para nós jornalistas quanto para os pesquisadores. E o último ponto que eu chamaria atenção na questão dos anúncios políticos e na biblioteca de anúncios. A empresa está prometendo ter todos os dados, o perfil completo daquela empresa, daquele candidato, daquela pessoa que anunciou, né, temas políticos e sociais, e para consulta do eleitorado e também dos pesquisadores, e prometeu também a biblioteca de anúncios com todas essas informações. Só que a gente não tem informações sobre a atualização dessa biblioteca de anúncios, que a gente sabe que é muito mutável, rapidamente mutável durante a campanha eleitoral, que é um ponto que os pesquisadores demandam, né, e questionam. E também a gente não sabe se a Meta vai ser capaz de colocar os dados sobre todos os cargos. Por exemplo, um vice-prefeito, um candidato a vereador, um candidato a prefeito, todos os cargos que, né, incluídos nessa eleição de outubro, se eles vão ter condição de colocar isso na biblioteca de anúncios para a gente ter uma ideia completa, né, desse cenário. Liz, muitas dúvidas e uma certeza que ficou para mim. Parece que a Meta fez o velho e bom copiar-colar das políticas de 2022 para as políticas de 2024, o que para nós é um cenário péssimo. Pois é, Ana, não é novidade essas questões, né? Inclusive, a gente fez uma matéria há algumas semanas falando justamente de um estudo que compara esses anúncios eleitorais, que basicamente foi o que a Meta fez nessa semana, né? Um anúncio eleitoral sobre suas políticas. E esse estudo, ele vai comparar a diferença dos anúncios eleitorais no norte global e no sul global, né, no resto do mundo. 62% dos anúncios feitos, né, nessa de 2016 a 2023 foram para o norte global e só 37% para o sul global. E aí a gente percebe, por exemplo, uma grande discrepância, porque 130 desses anúncios foram feitos para os Estados Unidos e só 12 para o Brasil. A gente acha pouco 12 para o Brasil, mas um outro dado alarmante é que só 12 também foram feitas para todos os países do continente africano. Então a gente percebe uma discrepância muito grande. E se você achou um absurdo que só 12 foram feitos para o continente africano, fica aí que vem mais um absurdo. Desses, pelo menos 3 foram copiados e colados, né? Os anúncios feitos para o Quênia, para a Nigéria e para a Etiópia foi Ctrl+C, Ctrl+V. Não existiu um cuidado, digamos assim, de entender o contexto local daqueles países, quais seriam as necessidades deles para que fosse pelo menos adaptado o seu anúncio político, as suas regras políticas para aquele país. Isso não é exclusividade da Meta. Um outro estudo em relação ao TikTok, feito por pesquisadores brasileiros, mostrou que em 2023, né, para as eleições de 2022, peraí, rapidinho.
Um outro estudo feito por pesquisadores brasileiros sobre o TikTok mostrou que nas eleições de 2022, o TikTok tinha apenas traduzido partes da sua política de publicidade, né, sua política de integridade eleitoral dos Estados Unidos. E essa tradução do inglês para o português trouxe coisas como, por exemplo, uma proibição, né, de desinformação que mencionasse votação por correspondência. A gente nem tem votação por correspondência no Brasil. Então, é uma questão gritante da falta de contexto local que as plataformas imprimem nas suas políticas eleitorais, né? E a gente vem agora no ano de 2024 que a gente tem quase 60 eleições em todo o mundo, e aqui no Brasil vamos ter mais de 5.000 eleições, no sentido de que cada município vai ter uma eleição. Então, a gente tem um contexto local muito mais relevante para se pensar nisso. E até voltando num ponto que você tocou antes, Ana, de que as bibliotecas de anúncio elas precisam trazer esses contextos locais de vereadores, de prefeitos, e a gente precisa ficar, a gente precisa não, a gente vai ficar muito de olho nisso, porque as plataformas elas precisam cumprir isso por força de regulação ou por força de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que começa a valer daqui a um mês. As bibliotecas de anúncio, né, entra em vigor a resolução, e as bibliotecas de anúncio é um ponto aí muito relevante dessa resolução. Então, as plataformas elas vão precisar cumprir isso, e a gente vai ficar de olho para entender qual vai ser a extensão dessa transparência de dados, que é muito relevante, não só para o Brasil, mas também para todo mundo. A gente, como disse, vai ter várias eleições esse ano. Nesse mês, a gente tem, inclusive, uma eleição muito importante, que é a eleição da Índia, que também tem questões aí muito relevantes sobre o papel das plataformas nessas eleições. Então, é um cenário bem preocupante, Ana. Eu acho que a gente precisa debater cada vez mais como essas plataformas elas enxergam e elas tratam nós do sul global, os países que não são tão privilegiados assim, para elas como mercado. Então é isso. Boa, Liz. Gente, eu gostei, vocês gostaram? O nosso Papo Desinformante hoje foi legal. A gente falou de plataformas, falou de regulação, no fundo a gente falou de um monte de coisa, né, Liz? Que é necessária aí para esse momento que a gente vai viver das eleições municipais e para esse cenário, né, da integridade da informação. Eu aproveito para contar que a gente entrou no TikTok, é verdade. Com o mesmo arroba desinformantebr, vocês encontram o nosso perfil no TikTok. Lá a gente quer ampliar o nosso público, falar com jovens, falar com mais gente, que eu acho que cabe todo mundo nesse debate por informação confiável sobre desinformação. Eu agradeço também a audiência de vocês e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau. Tchauzinho.